Quem trouxe a Bíblia, convido a abrir em João, capítulo 9. Amém? Quem achou? João 9, versículo 5 diz assim: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou aos olhos do homem, então lhe disse, versículo 7, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Bom, irmãos, nessa passagem de João 9, a Bíblia vai contar que Jesus ele estava andando pela terra de Jerusalém. E eu pesquisei, a cidade de Jerusalém tem o significado da cidade de paz, porque foi ali onde Jesus morreu e foi ressuscitado por nós. E é importante lembrar também que Jesus ele estava andando nessa cidade em um dia de sábado. E de acordo com a lei dada por Moisés, Deus ordenou, que o sábado fosse um dia guardado por Deus para descansar. E logo após Jesus realizar um milagre na vida de um certo homem, Jesus ele foi questionado pelos fariseus, pelos mestres da lei ali, por realizar um milagre em um dia de sábado. E Jesus, a Bíblia diz, que Jesus e seus discípulos, eles se depararam com um homem que acredito eu que ele não estava de boa aparência, não era um homem limpo ou bonito, porque os discípulos de Jesus perguntaram assim: Mestre, por que esse homem é assim ou está assim? E Jesus respondeu a ele que ele era assim para manifestar a glória de Deus. E, irmãos, assim como aquele cego, a Bíblia diz que Jesus ele realizou uma cura na vida de um cego, que era cego desde o dia que nasceu. E assim como aquele homem era cego e ele nunca havia enxergado a luz, nós, assim como aquele homem, vivemos momentos de escuridão na nossa vida, não é verdade? Pode ser uma tristeza, uma perda de um ente querido ou um momento de incerteza. Mas nós sabemos também que Jesus ele é o único que pode trazer a luz nas nossas vidas, amém? Assim como ele trouxe luz à vida daquele cego. Eu fico me imaginando se eu estivesse no lugar daquele cego, como seria nunca enxergar. A Bíblia diz que ele não enxergava, nada, porque desde o dia que ele nasceu ele nunca viu. E ele nunca havia visto a luz do sol, o rosto dos seus familiares e até mesmo as cores ao seu redor. Mas certo dia, Jesus chegou naquela cidade para transformar a vida dele. E, irmãos, Jesus ele disse algo muito poderoso àquele cego. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, no versículo 5. E Jesus ele não apenas fala, mas ele também agiu, trazendo transformação e cura na vida daquele homem. E nessa mensagem que eu preparei, eu vou abordar aqui 3 pontos que vai nos ensinar muito. O primeiro ponto é: Jesus é a luz que ilumina as trevas. O segundo ponto é: o método de Deus pode parecer estranho, mas sempre gera milagres. A obediência à palavra de Deus traz bênção às nossas vidas. Nós vamos refletir dentro da palavra cada um desses pontos. Irmãos, eu queria dizer que vocês possam prestar atenção na palavra, que em nome de Jesus, Satanás não roube a semente da palavra de vocês, da palavra de Deus, e que não venha ser eu falando com vocês, mas que venha ser o Espírito Santo através da minha vida. Jesus ele disse que enquanto ele estava no mundo, ele é a luz do mundo. E aquele homem, como eu disse, ele havia nascido cego. Ele nunca havia enxergado nada. Nem a luz do sol, nem o rosto dos seus familiares, nem nada do tipo. E isso me lembra também que muitas pessoas vivem hoje na presença de Deus sem enxergar a verdade de Deus. Ou seja, cegas espiritualmente. E um exemplo prático disso é o seguinte: imagine que nós estamos entrando em um quarto totalmente escuro. Nós começamos a tocar nos móveis ou até mesmo esbarrar e até tropeçar. Mas quando alguém entra e acende a luz, tudo fica claro. E assim também é a nossa vida sem Jesus. A nossa vida é cheia de tropeços, cheia de adversidades. Mas quando Jesus entra, tudo tem que mudar. E lá em Isaías, versículo 9,
capítulo 9, versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ou seja, através desse versículo, Deus está querendo dizer que quando Ele entra na nossa vida, não tem como a nossa vida permanecer da mesma forma. Se você hoje tem vivido um momento de incerteza, de tristeza, de dor, em nome de Jesus, que Jesus possa alcançar a sua vida hoje. Amém? E depois de Jesus declarar que Ele era a luz do mundo, Jesus ele fez algo muito inesperado. Ele cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva e tocou nos olhos do homem com aquela mistura. E isso é algo totalmente inesperado, não é verdade? Mas nós podemos até nos questionar dizendo: Jesus ele poderia simplesmente ter dado uma ordem e aquele homem poderia ser curado, ou até mesmo ter tocado nos olhos daquele homem. Mas Jesus ele escolheu fazer com que aquele homem passasse por um processo. E Deus ele também usou um método totalmente diferente, que ninguém podia imaginar. E um exemplo bíblico que Deus usa diferentes formas para trabalhar na minha vida e na vida de cada um de vocês é a história de Naamã. Naamã, ele era um general sírio que estava leproso. Mas Deus, através da vida do profeta Eliseu, mandou que Naamã fosse mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E depois de Naamã mergulhar, antes dele mergulhar, ele achou aquilo ali um absurdo. Mas ele obedeceu e foi curado. E muitas das vezes, irmãos, nós somos assim também. Nós questionamos a forma que Deus trabalha na nossa vida. Questionamos a forma e o método que Deus usa para trabalhar em nós. Mas isso não deve acontecer. E algo também que me chamou muita atenção foi que Deus, ele permitiu que o cego passasse por um processo. Jesus, ele não apenas só deu uma ordem e tocou nos olhos dele, mas Jesus, ele fez com que aquele homem passasse por um processo para testar a fé dele. E muitas das vezes, um exemplo em nossa vida que acontece diariamente é que quando nós oramos pedindo a Deus, por exemplo, uma porta de emprego, Deus ele sempre vai nos permitir passar por um momento de espera e aprendizado para que a gente possa obter aquilo que nós pedimos a Ele. Quando nós oramos pedindo a Deus uma restauração no casamento, Deus ele vai sempre nos ensinar a mudarmos as nossas atitudes para que haja restauração. E, irmãos, assim, em todas as áreas da nossa vida, Deus, ele muitas das vezes pode estar trabalhando na sua vida e escolhendo usar essa forma de trabalhar como um processo. E que nós possamos todos os dias entender que Deus usa diversas maneiras para trabalhar em nossa vida. Lá em Isaías 55, versículo 8, diz assim: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Ou seja, através desse versículo aqui, Deus está querendo dizer que aquilo que Ele vê de nós é muito além do que os nossos olhos humanos podem ver. E, irmãos, muitas das vezes, a gente acha que a gente sabe das coisas ou que a gente entende, mas nós precisamos todos os dias entender que aquilo que Deus pensa de nós é o que realmente prevalece. E que nossa fé possa estar firmada no Senhor por isso. E depois de passar lama nos olhos do homem, Jesus disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Jesus, ele não somente disse, mas ele ordenou o homem ir e lavar os seus olhos. O cego, ele poderia muito bem ter questionado: será que eu realmente preciso ir até lá? E se eu me limpar aqui mesmo? Será que isso vai funcionar? Mas o cego obedeceu, mesmo com suas dificuldades. Foi até o tanque e foi curado. E algo que me chamou muita atenção, irmãos, que o nosso pastor nos ensinou esses dias, que nós nunca devemos deixar que os obstáculos da nossa vida nos impeçam de viver aquilo que Deus proporcionou para nós. E também uma lição muito importante através desse ato do cego de obedecer, foi que ele creu antes mesmo de ver o milagre acontecendo na sua vida. Ele não colocou a sua fé naquilo que ele havia visto, mas naquilo que ele havia ouvido do Senhor. E, irmãos, muitas das vezes nós não fazemos isso, fazemos ao contrário do cego. Colocamos e firmamos a nossa fé naquilo que nós vemos. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de... E a fé é a certeza daquilo que nós não vemos e nós não ouvimos. E em
nome de Jesus, que a nossa fé possa estar firmada no Senhor. Eu acredito que aquilo que Deus requer de nós, em primeiro lugar, é a nossa fé, para que Ele realize milagres em nossa vida. E, irmãos, o homem cego, ele fez algo também muito importante. Ele não só ouviu a ordem de Deus, mas ele executou. E um exemplo na minha vida que isso aconteceu foi que o Senhor me ordenou a estar aqui hoje. E eu até poderia me sentir incapaz pela minha idade, mas eu obedeci, executei a voz do Senhor. E que em nome de Jesus todos nós possamos fazer isso. Não só ouvir aquilo que Deus tem nos falado, mas sim obedecer e executar em nome de Jesus. Irmãos, lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, diz assim: Se vocês ouvirem atentamente o Senhor seu Deus e fizerem o que é certo aos seus olhos, nenhuma doença trarei sobre vocês. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? Nós não devemos somente ouvir a voz dele, mas também obedecer aquilo que ele nos tem falado. Porque aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que nós imaginamos. E, irmãos, eu sei que muitas pessoas são impedidas de experimentar o milagre de Deus, o prodígio e o milagre de Deus em suas vidas, porque não obedecem. E também porque deixam ser levados por aquilo que as pessoas falam. E Deus, ele esperou daquele cego uma obediência para que ele obtesse uma cura. E se o cego, ele não tivesse obedecido à ordem de Deus, se o cego não tivesse ouvido atentamente e obedecido, ele não teria experimentado o milagre, não é verdade? E muitas das vezes a gente é assim. A gente não obedece, e Deus requer também de nós a obediência. E muitas das vezes Deus está esperando uma obediência sua e minha para realizar um milagre em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que nós possamos sair dessa noite aqui obedecendo à ordem de Deus. E será que Deus, ele não nos tem hoje pedido para que a gente possa fazer algo e nós não temos obedecido? Se Deus tem nos pedido para fazer algo, que nós possamos colocar em prática e executar. Amém? E, irmãos, aquele homem cego, ele poderia ter passado a sua vida toda na escuridão. Mas um encontro somente com Jesus foi o suficiente de transformar a sua vida. Eu acredito que nesse momento, nessa noite, você está tendo também um encontro com Jesus. Não importa a escuridão que você esteja vivendo na sua vida hoje, Jesus é o único que tem poder para trazer clareza e direção à sua vida. Amém? E recapitulando, irmãos, Jesus é a luz que ilumina as trevas. Não importa se você tem vivido um momento de escuridão na sua vida, você deve crer que Jesus é o único que pode trazer direção àquilo que você vive hoje. O método de Deus pode parecer estranho, mas é perfeito. E um exemplo disso é a história de Abraão. A Bíblia diz que Deus ordenou a Abraão a ir à terra que ele lhe mostraria. E Abraão, ele não tinha mapa, ele não tinha ideia de como seria essa terra, mas ele obedeceu e não questionou o método de Deus. E ele foi recompensado. Então, que em nome de Jesus nós possamos aprender todos os dias a colocar em prática aquilo que Deus nos tem mandado e não questionar a Ele. E a obediência a Deus ativa o milagre em nossas vidas. Ou seja, Deus, ele também requer de nós a obediência para realizar um milagre, um prodígio nas nossas vidas. E para finalizar, a mensagem foi curta, mas eu creio que Deus, ele alcançou o coração de cada um de vocês. Amém? Será que existe alguma área da nossa vida onde nós nos sentimos no escuro? Se existe, Jesus é a luz. Será que nós realmente estamos dispostos a confiar nos métodos de Deus, mesmo que não faça sentido aos nossos olhos? O que Deus tem pedido para mim e para vocês fazerem que ainda nós não obedecemos? E, irmãos, que nós, em nome de Jesus, possamos colocar em prática aquilo que Deus nos tem falado hoje. Que a gente possa ouvir, aprender, não somente ouvir, mas colocar em prática aquilo que Deus nos fala. Em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade e agradeço a Deus, que em nome de Jesus vocês possam sair daqui essa noite alcançados pela misericórdia de Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Pode ser que nessa noite nós entramos aqui como aquele cego, né?
Talvez não cego como aquele homem, mas precisando de um milagre. E como ela bem pregou, né? Para que o milagre ocorra é só obedecer aquilo que o Senhor ordenou. É só obedecer, amados. Obedece que vai dar certo. Aquele cego ouviu uma única vez uma ordem de Jesus, colocou em prática e passou a ver aquilo que ele jamais havia visto. Quantas vezes o Senhor na semana falou com você e você não colocou em prática? Quantas ordens o Senhor te deu e você não colocou em prática? Semana que passou, terça-feira, uma única vez Deus falou com ela: você vai pregar. Ela pegou e colocou em prática. Em prática. Uma única vez. E se você lembrar aí agora, você vai trazer à sua memória quantas ordens o Senhor te deu. E por você não ter obedecido nenhuma das ordens, hoje você está aqui de novo, perguntando para Ele: o meu milagre? Quando que o Senhor vai resolver? O Senhor falou que ia fazer. Por que o Senhor não fez? Ele está dizendo para você por que Ele não fez. Porque embora você tenha ouvido, você não colocou em prática aquilo que você ouviu. Irmãos, aquele cego, como ela disse, poderia questionar: como pode um homem como esse cuspir no chão, pegar o barro, fazer uma saliva, colocar nos meus olhos? Como pode ele, sabendo que eu sou cego, me ordenar ir até o tanque? Eu sou cego, como que eu vou até o tanque? Mas ele não questionou como ela pregou. Ele somente obedeceu. Ele somente obedeceu. O que a Bíblia diz? Obedecer é melhor do que sacrifício. Só obedeça, que vai dar certo. Isso aqui é a primeira de muitas. Ela vai melhorar ainda cada dia vez mais. Quanto mais oportunidade eu der para ela, mais ela vai crescer. E preste bem atenção como ela pregou. Tudo aquilo que ela falava, ela linkava com um versículo que falava aquilo que ela queria dizer. Tudo encaixadinho, bonitinho. Sabe o que demonstra isso? Dedicação. Procurou pessoas para poder ajudá-la. Viu? Desse tamanho. Quantos anos? 12 aninhos. 12. Você sabia que é o sonho de muitos pregar para uma igreja que hoje deve ter aqui uns 150, 100 e pouco, e não vão pregar, porque não é a promessa de Deus. Então, para a honra e glória do Senhor, é a primeira vez na Igreja Batista Tempo de Deus que uma mocinha de 12 anos de idade prega. E vai continuar pregando. Pode preparar mais lá. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe o seu pai, sua mãe, seu irmão, toda a sua família, porque você só é estruturada porque você tem uma família abençoada, no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus pela vida dela. Me fez lembrar a Karen pregando. Deus abençoe, viu, amor? Muito obrigado. Pode ir. Ai, Jesus diz, vem a mim, né?